Há muitos séculos, Alexandre, o Grande, decidiu visitar um filósofo chamado Diógenes, que morava na cidade de Corinto. Naquela época, muitos filósofos e estadistas estavam ansiosos para encontrar o antigo rei grego da Macedônia, mas Diógenes não demonstrou o menor interesse nele, preferindo relaxar em seu barril, cercado por seus melhores amigos, cachorros. Talvez essa indiferença tenha sido o que despertou a curiosidade de Alexandre sobre o filósofo. Quando procurou nos subúrbios de Corinto, Alexandre encontrou Diógenes deitado ao sol. O rei o cumprimentou e perguntou: "Há algo que eu possa fazer por você?" "Sim", respondeu o filósofo cínico, "saia um pouco do meu sol." Alexandre, o Grande, ficou profundamente impressionado com a altivez e distanciamento de Diógenes, especialmente em relação a um homem de seu calibre, e disse aos seus seguidores pouco depois: "Realmente, se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." Ao ser indiferente ao status e riqueza de Alexandre, Diógenes manteve sua independência e autenticidade. Sua postura não mudou nem um pouco na presença do poderoso rei. Ao contrário de muitos outros, ele não desejava sua aprovação, nem temia sua desaprovação. Portanto, mesmo que Alexandre, o Grande, fosse uma das figuras mais poderosas do mundo naquela época, ele não tinha poder sobre Diógenes. Porque a indiferença de Diógenes simplesmente não se importava, e por isso ninguém podia afetá-lo. A indiferença é frequentemente vista como uma característica negativa, associada à falta de empatia ou preocupação com os outros. No entanto, como os exemplos nesse vídeo vai te mostrar, a indiferença pode ser uma ferramenta poderosa e versátil. Primeiro exemplo: decisões racionais e objetivas. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. Quando somos indiferentes aos nossos estados emocionais e preconceitos, podemos analisar melhor as situações e tomar decisões baseadas em fatos e lógica, em vez de sermos influenciados por nossos sentimentos ou noções preconcebidas. Nossos preconceitos e estados emocionais podem nos impedir de tomar decisões racionais e objetivas, turvando nosso julgamento e nos levando a tomar decisões baseadas em nossos desejos ou emoções, em vez do que é melhor para a situação. Por exemplo, se estamos emocionalmente apegados a um determinado resultado, podemos tomar decisões que não são do nosso melhor interesse. Alternativamente, se estamos enviesados em favor de um grupo ou ideia específicos, podemos não considerar todas as opções disponíveis, levando-nos a tomar decisões irracionais. Ao abordarmos uma situação com uma mentalidade indiferente, é mais provável que consideremos todas as informações disponíveis e tomemos uma decisão baseada unicamente em fatos e lógica, já que não somos influenciados por nossas emoções e preconceitos. Sendo indiferentes, evitamos ser enganados em nosso processo decisório. Por exemplo, imagine que você é um gerente decidindo qual funcionário promover. Suponha que você esteja enviesado em favor de um funcionário específico, por causa de suas características. Nesse caso, você pode estar mais inclinado a promovê-lo em detrimento de outro funcionário mais qualificado para o cargo. No entanto, se você abordar a decisão com indiferença ao viés, preferência pessoal ou talvez social, é mais provável que considere as qualificações de cada funcionário objetivamente e decida com base em seu mérito. A indiferença é um conceito paradoxal. Parece vazia, mas possui grande poder. É uma força sutil, mas poderosa, que nos permite deixar de lado o que não importa, para que as coisas que realmente importam possam brilhar. Segundo exemplo, contentamento acessível. Um vídeo anterior sobre minimalismo mostrou como um sábio taoísta chamado Xu Yu, sentado à beira de um rio, recusou o trono de um reino. Ele argumentou que não precisava de tudo sob o céu, pois isso não lhe permitiria viver uma vida simples e tranquila. A indiferença de Xu Yu diante de uma oportunidade de poder que a maioria das pessoas apenas sonha e frequentemente persegue, estava enraizada em seu desejo por uma vida de prazeres simples e contentamento. Como um sábio taoísta, ele acreditava que a busca pelo poder e pela riqueza serviria apenas para complicar sua vida e perturbar sua paz interior. Em essência, Xu Yu valorizava um contentamento acessível através do gozo de prazeres simples, em vez de abundância material e status. Essa perspectiva não é exclusiva do taoísmo. O filósofo grego antigo Epicuro tinha uma visão semelhante. Epicuro acreditava em focar em prazeres simples, naturais e necessários,
em vez de prazeres vãos e excessivos. Se você quer fazer um homem feliz, não adicione às suas riquezas, mas tire de seus desejos, afirmou ele. Em outras palavras, cultivando a indiferença a todo o brilho e glamour que o mundo tem a oferecer, estamos melhor do que tentando satisfazer nossos muitos desejos, que muitas vezes são insaciáveis. Ambas as abordagens compartilham o mesmo objetivo: contentamento ou um estado de tranquilidade, também chamado de ataraxia, que experimentamos quando nossos desejos são satisfeitos. Portanto, quanto menos desejos temos, mais fácil se torna estar satisfeito. Se vivenciarmos um poço sem fundo de desejo, no entanto, a satisfação se torna quase impossível. Então, qual é a opção mais acessível e sustentável? A indiferença a prazeres vãos, como riqueza e poder extremos, nos concede a oportunidade de estar contentes com menos e apreciar os simples prazeres da vida. Terceiro exemplo: melhor desempenho. Há muito tempo, na China, uma jovem participou de um concurso de arco e flecha. Como estava nervosa, suas mãos tremiam visivelmente. Mesmo assim, ela estava determinada a vencer o torneio, pois o prêmio em dinheiro ajudaria a sua família a sobreviver. Infelizmente, seu desempenho foi péssimo. Arrasada com a derrota, ela se disse: nos treinos, raramente erro o alvo, mas em competições, só erro. Quando a jovem participou do torneio, seu nervosismo a impediu de vencer, mesmo tendo habilidades suficientes para tal. Ela estava apegada ao resultado da competição por causa do prêmio em dinheiro, que ajudaria sua família a sobreviver. Esse apego prejudicou seu desempenho. A arqueira nervosa nos mostra como nosso apego a resultados específicos pode levar a estresse emocional e dúvidas sobre nós mesmos. Sentimos uma necessidade, às vezes desesperada, de alcançar um determinado resultado, o que por si só evoca ansiedade. Podemos pensar: e se eu não vencer e não conseguir o prêmio em dinheiro? O que acontecerá com minha família? Eu tenho que vencer. Não posso perder. Tais pensamentos acabam criando uma pressão enorme sob a qual nossos desempenhos desabam. Em vez de nos sairmos bem, que acontece no presente, no ato em si, tentamos ansiosamente nos sair bem, o que é mais voltado para o futuro, no qual nossas ações ocorrem. Infelizmente, em muitos casos, quanto mais tentamos, pior fica, como exploramos em um vídeo anterior sobre a lei do esforço reverso. Em contraste, ao abordarmos situações com uma mentalidade indiferente, temos menos probabilidade de nos apegar emocionalmente a resultados específicos. Em vez disso, focamos no processo e no esforço que colocamos, em vez do resultado em si. Sendo indiferentes aos resultados, podemos cultivar um senso de desapego dos eventos externos, então há menos ansiedade que nos segura, o que nos permite estar mais presentes no momento e desfrutar do processo de agir em vez de ficarmos fixados no resultado. Ao fazer isso, podemos experimentar mais paz interior, reduzir nosso risco de estresse emocional, em última análise, nos sair melhor em várias situações. 4. Resiliência emocional. Na antiga cidade grega de Nicópolis, um homem visitou a escola de Epicteto e expressou sua preocupação de que sua vida estava em perigo. Ele temia que o imperador o jogasse na prisão ou o banisse de Roma. No entanto, Epicteto argumentou que tais eventos não estão sob nosso controle. O único que nos pertence é a nossa vontade, ou, em outras palavras, nossa atitude em relação a esses eventos. Por que isso é importante? Segundo os estoicos, como nos sentimos sobre nossas circunstâncias depende de nossa atitude. A qualidade de nossos pensamentos determina como lidamos com adversidades. Suponha que acreditamos que ser preso ou banido é terrível. Nesse caso, ficaremos horrorizados quando isso acontecer e nos tornaremos destroços emocionais como consequência. Mas se acreditarmos que tais eventos são simplesmente os desígnios do universo, sobre os quais não temos controle e que não são nem bons nem ruins em si, seremos emocionalmente resilientes e capazes de lidar quando ocorrerem. Os estoicos acreditam que, independentemente de nossas dificuldades, temos a escolha da atitude. Devemos abordar todas as coisas que estão fora de nosso controle com uma postura indiferente. Epicteto falou em desprezo para com as coisas fora de nosso controle, em contraste com aquelas sob nosso controle, como nossas opiniões, perseguições e outras ações originárias de nossa capacidade de escolha. O poder da indiferença no sentido estoico é a capacidade de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está, e se importar menos com este último. Isso permite que nossa mente seja tranquila em todas as circunstâncias, como Epicteto chamou, em um estado conforme a natureza. Ao sermos indiferentes às coisas que não estão sob nosso controle,
tiramos o combustível que causa a nossa perturbação emocional. Então, se você for jogado na prisão, é o que é. O que cabe a você é como você passa seu tempo lá. Da mesma forma, um parceiro romântico traindo você pode ser esperado, pois é bastante comum que os seres humanos coloquem seus desejos acima de sua integridade. Algumas pessoas não têm integridade alguma. Você não pode forçá-las a agir de outra forma. Do ponto de vista estoico, o que cabe a você é focar no seu bem-estar e no bem-estar dos outros, por sinal, em parte se distanciando de alguém que não esteja alinhado com seus valores. Vale ressaltar que ser indiferente a algo não implica automaticamente que seja ruim. Algumas coisas nos beneficiam, como alimentos saudáveis e dinheiro para cobrir nossas despesas de vida, enquanto outras são prejudiciais, como doenças e certas atividades ilegais. Em relação às coisas externas, a arte estoica da indiferença consiste em buscar o que é benéfico e evitar o que é prejudicial em qualquer situação, sem deixar que nossa equanimidade dependa desses fatores externos. 5. Liberdade e autenticidade. A maioria das pessoas são como ovelhas. Elas se conformam com o rebanho, agem como os outros agem e seguem o caminho traçado por terceiros. Essa abordagem não é intrinsecamente errada, pois pode fornecer segurança e proteção. Além disso, pode evitar críticas e rejeições das massas. No entanto, aqueles que se desviam desse caminho correm o risco de serem criticados, ridicularizados ou até ostracizados. Geralmente, as pessoas são tudo menos indiferentes às opiniões alheias e à forma como são percebidas. Elas temem não pertencer, ser rejeitadas ou deixadas para trás. Mas como filósofos como Arthur Schopenhauer e os estoicos apontaram, as opiniões alheias não são tão significativas quanto tendemos a pensar. Se queremos perseguir nossos sonhos ou exibir uma persona mais congruente com quem somos, precisamos ser indiferentes a certas convenções sociais e às opiniões alheias. Em seu ensaio Autoconfiança, Ralph Waldo Emerson argumenta que, embora a sociedade frequentemente nos pressione a nos conformar, devemos nos esforçar para sermos fiéis a nós mesmos e pensadores independentes. Não devemos depender das opiniões alheias, mas ter fé em nós mesmos. Emerson apoia a ideia de indiferença em relação às visões alheias, mantendo a confiança em si mesmo. No entanto, ele também adverte contra o isolamento total do mundo se quisermos viver de forma autêntica. Emerson escreve: é fácil no mundo viver conforme a opinião do mundo, é fácil na solidão viver conforme a nossa própria. Mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém com perfeita doçura a independência da solidão. Citando Emerson, quanto à liberdade e autenticidade, o poder da indiferença reside na liberdade que criamos ao sermos verdadeiros conosco mesmos e não depender das opiniões alheias. Fazer isso nos permite perseguir nossos sonhos e viver autenticamente, mesmo que isso signifique desviar das normas sociais. A história de Diógenes no início deste vídeo é um bom exemplo de alguém que ignora as opiniões alheias e vive a vida em seus próprios termos. E já que você gostou deste vídeo, confira a recomendação do YouTube na tela para saber mais. Até a próxima!